Que a graça e a paz de nosso bom Deus permaneça contigo mais uma vez. Bom dia para todos. Bom dia com Jesus. Para termos um bom dia só com Jesus. Estamos juntos em mais um culto doméstico, na nossa leitura sistemática de todos os dias, procurando te incentivar a ler a Bíblia conosco e com certeza ao final de algum tempo, não sei quanto tempo, nós poderemos dizer que lemos a Bíblia não superficialmente, mas também não profundamente. Lemos a Bíblia toda. Então, nós já lemos vários livros da Bíblia juntos nestas manhãs, lendo, estudando um pouquinho e orando para começar o nosso dia. Hoje nós vamos no capítulo 2 do livro do Êxodo e o verso nós vamos ler nesta manhã é a partir do verso de número 11. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11, a leitura. Apreciando os barulhos da natureza, os grilos e alguns animais aqui à nossa volta, estamos aqui para ler a Bíblia junto com cada irmão, junto com cada casa, com cada lar, com cada indivíduo, individualmente com cada irmão. Então essa é a nossa proposta. Veja só, a partir do verso 11 eu tenho um título aqui escrito: Moisés se identifica com Israel. Rejeitado, foge para Midian. E lemos assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém, ali matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: E quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu que depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Amém. Aqui está o restante do capítulo 2 do livro de Êxodo, a partir do verso 11 até o verso de número 25. Moisés antecipou as coisas.
é uma das mensagens pregadas pelo nosso profeta ao citar esta passagem. Ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus desde o nascimento para ser o libertador de Israel. Sabia por causa dos ensinamentos de sua mãe, de possíveis vindicações de sua vida, mas mesmo quando um homem tem um chamado, não é só o chamado, mas o tempo próprio de exercer aquele ofício, seja ele qual for. Então existe o chamado e o tempo para o ministério, para o desenvolvimento da sua missão de vida. Muitas coisas não dão certo antes da hora e nem darão certo depois da hora. É preciso ser na hora de Deus. Antes da hora, gerou um problema. Talvez alguém tenha alguma vontade, algum desejo ou até necessidade, mas isso precisa ser no tempo de Deus. E você precisa orar a Deus para Deus lhe mostrar se é realmente o tempo de Deus. Ore a Deus se com relação à venda, à compra, ao casamento, à aliança, ou muitas outras coisas na vida, se é o tempo de Deus. Afinal, o tempo é um elemento muito importante e faz parte da nossa vida. O tempo. Nós precisamos ter esta sensibilidade, chamaria eu agora de sensibilidade, de aperceber-se se é o tempo. O que Moisés fez, deixou para nós a mensagem de apressar, antecipar as coisas, pode dar muito errado. Na verdade que tudo estava cumprindo um propósito de Deus, não é? Era um propósito porque nem o povo não estava pronto para ser liberto. E Deus precisava que o povo estivesse liberto, quanto precisava que Moisés estivesse liberto. Nós sabemos dessa escritura, dessa passagem, mas não em Êxodo, mas falado por Paulo, deixado por Paulo em Hebreus capítulo 11, que ele tinha 40 anos de idade. E era preciso chegar no tempo certo. E o irmão Branham, nosso profeta, chega a dizer assim, que Deus poderia preparar Moisés em 15 minutos, para ele estar pronto para a libertação do povo. Mas o povo ainda não estava pronto. E outra grande mensagem, maravilhosa mensagem, pregada pelo irmão Branham, é que somente depois que o povo começou a orar, é que Deus começou a agir. Guarde aí no seu coração, meu irmão e irmã, algo que eu só apenas estou lembrando de algo que o nosso profeta disse. É preciso começar a orar antes, para depois Deus começar a agir. É necessário nós empregarmos o nosso tempo. A pergunta é, Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Não sabe Ele do que nós precisamos no dia de hoje? Não sabia Ele que o povo estava escravizado? Resposta retórica. Claro que Ele sabia. Ele sabia que o povo estava escravizado. Ele sabia que o povo precisava de libertação. Ele sabia dos sofrimentos do povo. Mas ele precisava que o povo, ele desejava, queria que o povo começasse a orar. Claro, Deus sabe das nossas necessidades, todas elas. Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. Mas quando nós oramos, não estamos acrescentando informação para Deus que Ele não sabe. Não, Ele sabe, mas nós estamos demonstrando confiança. Quando você pede, você tem confiança. Se você não tivesse confiança, você não pediria. Então, quando você dobra os joelhos e começa a pedir a Deus algo, você está dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor pode me dar, que o Senhor tem, o Senhor é capaz de me responder. E diz o nosso profeta, de uma maneira muito linda, quando o povo começou a orar, Deus começou a agir. Deus começou a agir trabalhando no coração de Moisés, que estava a muitos quilômetros, distante de Gósen, distante do Egito. Ele estava em Midian. E o contexto histórico, a parte histórica, para além destas duas mensagens que eu acabo de expressar para os irmãos, que acabamos de ler,
a parte histórica Midian era um parente distante de Israel, midianitas. Midian era filho de Abraão também. Sim, era filho de Abraão. Mas não era filho de Abraão com Sara, era filho de Abraão com Quetura. Filho não era o filho da promessa, mas era filho de Abraão. Por isso, o sacerdote de Midian, que aqui no capítulo 2 é chamado de Reuel, no capítulo 3 é chamado de Jetro, nós o conhecemos mais como Jetro. No capítulo 2 ele é chamado de Reuel. E mais à frente ele é chamado de Obabe. É o mesmo nome, é o mesmo personagem. A própria Bíblia, chama ele por 3 nomes diferentes. Pois bem, ele tinha um sacerdócio, 7 filhas e um sacerdócio sobre a sua família. E ele deu a sua filha mais velha como esposa. E essa esposa para Moisés foi protagonista de partes importantes na vida de Moisés. Foi o elemento de parte importante na vida de Moisés. Mas Midian também foi. A terra de Midian, a terra de seu sogro, também foi. Chegou a ser inimigo de Israel, filhos de Abraão, inimigo de Israel. E você vai achar Midian como inimigo de Israel em Juízes, no capítulo 6, quando Gideão teve que enfrentar os midianitas. Lembrou-se agora? Midian, a terra onde Moisés estava, distante do Egito, bastante distante do Egito. Hoje a Arábia Saudita, está na Arábia Saudita, e terra que foi usada no futuro para importunar, para ser inimigo de Israel. Mas vamos para a mensagem. Estas 2 mensagens nós poderíamos deixar para esta manhã, nesse culto doméstico. Apressar as coisas, antecipar o tempo, não estar no tempo de Deus, mesmo que seja vontade de Deus. Mesmo que seja honesto, puro, nas nossas coisas precisamos procurar coisas honestas, puras, corretas, mas também no tempo de Deus. E a segunda mensagem, bastante bonita que nós tiramos aqui, é a mensagem de Deus já saber das nossas coisas, mas Deus ainda quer que a gente peça. Ele sabe, mas Ele deseja que você ore e fala com Ele: Senhor, eu preciso disso. Ele mais que ninguém sabe das coisas que nós precisamos. Ele me conhece, Ele nos conhece, Ele te conhece, mas mesmo conhecendo, Ele quer que você dobre os seus joelhos e fale com Ele e expresse a Ele suas vontades, seus desejos, seus anseios e até suas decepções e frustrações. Muitas das nossas orações, nós pedimos a Deus apenas o que nós queremos e não contamos as nossas frustrações. É uma falta nós não expressarmos nossas mágoas, nossas tristezas a Deus. Lição bem aprendida em Jó. Jó expressou com franqueza todas as suas angústias, tudo que ele sentia, ele derramou seu coração. E Deus ficou olhando e vendo a sinceridade de Jó, talvez até a ousadia de Jó. E aí tiramos esta mensagem também, agora em Moisés, no capítulo 2. Somente depois que o povo começou a orar, foi que Deus começou a agir. Guarde isso no seu coração e seja abençoado. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, Tu sabes tudo que passa no nosso coração, como disse o salmista, Tu sabes tudo que vai em nossa alma e por isso é que estamos aqui clamando ao Senhor para nos ajudar. Ouça a voz do nosso coração. Queremos estar atentos também à Tua voz. Nos ensina e nós ouviremos. Aceita na nossa vida, ó Pai, o que nós temos para oferecer. Um pouco de louvor, de adoração, todo o nosso ser. Nós dedicamos tudo nosso ao Senhor, que é pouco, mas dedicamos a Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Pai, as nossas negligências, nos guia, Senhor, em caminho de justiça, nos guia, Senhor, até a hora do arrebatamento
Guia-nos pela vereda da justiça, mas por amor do Teu nome. Nos livra das enfermidades, dos acidentes, dos animais peçonhentos, das doenças nos lugares, nos trânsitos, dos acidentes. Cuida de cada um de Teu povo, ó Pai. Prolonga a vida, alivia as dores, ó Deus, e ajuda-nos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia com Jesus, que a graça e a paz do Senhor permaneça contigo e até amanhã, quando iremos para o 3º capítulo do livro do Êxodo. Se eu tivesse oportunidade, cantaria um hino, passaria um hino para vocês. Não temos, mas o cantar de alguns pássaros, não sei se você está ouvindo, fica como louvor ao final do nosso culto doméstico. Deus abençoe a todos. Bom dia com Jesus.